Amigos queridos, nos reunimos em nome de Jesus, amado Mestre, às primeiras horas da manhã deste dia, para nos curvarmos diante da grandeza do amor de Deus e da sua misericórdia infinita em favor de todos nós. Nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para sorver desse manancial as verdades de vida eterna. Jesus, amado Mestre, fortalece-nos nesta hora, Senhor, onde lutamos conosco mesmo para vencer as nossas más paixões, onde vislumbramos esperança de um porvir de luzes. E estamos a postos, Senhor, dizendo-nos: eis-nos aqui, Senhor. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos, úteis, aprendendo a servir em seu nome, Senhor. Ampara a humanidade da terra com seu manto de paz e de alento, balsamizando as dores e infundindo em todos os corações que a esperança para toda a humanidade da terra. Amigos queridos, que a alegria de servir seja a vibração mais intensificada em nossos corações, que tenhamos olhos de ver a beleza da vida e a oportunidade redentora deste tempo para todos nós. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Hoje iniciamos um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Vamos refletir nessa temporada desse tema sobre o que é mesmo ser um trabalhador de Jesus e qual é o tempo que nós precisamos ainda para tomarmos essa decisão, mesmo que na última hora. Instrução dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Vamos entender que os trabalhadores da primeira hora foram os apóstolos, né? Os profetas, melhor dizendo, foram os da primeira hora, Moisés, os profetas, né? Depois veio Jesus com o seu séquito de apóstolos, discípulos, servidores. E depois, num outro momento da evolução, na época do Consolador prometido, então fora convidado estes de nós, retardatários do caminho, que estivemos na primeira hora e não tivemos olhos de ver o convite, estivemos no momento com Jesus e não entendemos pela nossa imaturidade espiritual, pela nossa rebeldia, e é chegado o momento do Consolador prometido e muitos de nós ainda estamos reticentes a sermos o trabalhador da última hora. Porque o trabalhador da última hora não é necessariamente aquele que trabalha na casa espírita. É muito diferente disso e esse item do Evangelho vai nos mostrar. Vamos nos ater a esse parágrafo primeiro. Uma das características do trabalhador da última hora é a vontade e a disposição de servir
e aguardar com humildade ser chamado, mas estar pronto para as lides na vinha do Senhor. Isso é muito importante, que é diferente. Então esse, muito embora tenha chegado no último período do chamamento, está pronto, aguardou ser chamado. Ele tem direito ao mérito, ao salário. Mas se esse tempo de espera for fruto da preguiça ou da má vontade, muito embora ele possa estar na casa espírita, ainda não é o trabalhador da última hora. E diz assim, esse que pensamos estar na última hora e ainda não somos. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um Senhor que nem conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o salário da preguiça, da ociosidade, da indolência do espírito, dos equívocos, da negligência com a sua responsabilidade moral, que é a grande maioria que ainda permeia o planeta Terra. Muito embora frequentando cultos religiosos, ainda acham que o trabalho com Jesus é quando eu tiver folga, quando eu tiver tempo, quando não me incomodar os meus afazeres domésticos, quando eu tiver, depois que eu tiver várias horas deitado no sofá, no entretenimento, é depois de tudo isso é que eu vou me fazer útil, né? Então aqui, é muito importante o que o Evangelho está dizendo. Que necessidade teria de me incomodar por um Senhor que não conheço e que não amo? Então, depois eu faço, depois eu vejo. Mas não estamos dizendo de afazeres externos na casa espírita, estamos falando o que é que nós temos feito conosco. É isso que é o trabalho do trabalhador da última hora. Não é quantos passes ele deu na semana, não é quantas atividades ele teve na casa espírita, é aquilo que ele, no tempo evolutivo dele, fez com ele, fazemos conosco. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, na inércia, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis? Então ele está pondo 3 categorias, ouçam bem. Aqueles que já se prepararam e aguardam ser chamados, que é os da última hora. Aqueles que estão indolentes, depois eu faço, vai chegar o meu momento. E aqueles que permaneceram simplesmente na inação e tiveram empregadas suas horas em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusando da inocência, que tiver enfim se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade, que será, pois, deste? Será que bastar-lhe-á dizer na última hora, Senhor, eu empreguei mal meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faço um pouco, bem pouco, da minha parte, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Então, olha assim, aquele está indolente, ele disse, depois, não vou tirar do meu sossego, vou servir um Senhor que eu nem amo, nem conheço, uma hora eu faço, daqui a pouco vai ser bom. E o outro que fez as maiores barbaridades e que também quer o salário, fazendo bem pouquinho. Olha, eu vou fazer bem pouquinho, mas eu quero o salário todo. Ora, aquele que
já estava pronto, só lhe faltava o convite do trabalho e que faltava 1 hora, nesta 1 hora ele fez tudo o que os outros fizeram em 12 horas. Ele fez em 1. Aí ele tem o direito ao salário, simbolicamente, a recompensa da sua doação pessoal. Então, não é que o trabalhador da última hora chegou na última hora, trabalhou um pouquinho e teve direito ao salário todo. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que o que chegou na última hora e estava pronto, ele fez tudo e muito mais do que os outros fizeram em 12 horas, simbolicamente. Ao que o Senhor diria: não, o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti. No momento esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim. E eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Então, estes 2 últimos que desperdiçaram o tempo, um na ociosidade, outro nas iniquidades, eles recomeçam, não têm direito ao trabalho, recomeçam de novo na vinha do Senhor, que são as novas oportunidades reencarnatórias, com os agravantes da consequência dos nossos atos. Então, não basta ser o trabalhador espírita para dizer-se o da última hora, porque nós podemos estar numa casa espírita com todas as atividades que a casa nos oferece e ainda não estarmos naquele estado de fazer mesmo em nós mesmos, com o outro, aquilo que viemos fazer. Então, nós precisamos estar bastante atentos a isso, para nós não cairmos no engano de achar, olha, eu negligenciei até então, mas eu vou ter os mesmos méritos daquele que em 1 hora, ou seja, num tempo reduzido, fez a sua ação transformadora, se ajustou às leis de Deus, é um servidor de Jesus e está pronto para o ato de servir. Porque isso é possível. A pessoa se recuperar, né? É possível. Mas essa recuperação, nessas 2 categorias, ele pôs 3, mas nessas 2 últimas, o que é necessário para o espírito ocioso acordar para o trabalho com Jesus? O que é necessário o espírito transgressor às leis para acordar para o trabalho com Jesus? Provas. Sem provas desafiadoras que constam no nosso planejamento reencarnatório, não há o acordar do espírito. Ele precisa dos testemunhos, dos desafios, dos acontecimentos, das dificuldades do caminho, para que ele possa começar a pensar que aquilo que ele vive não é um bem e que ele pode se arrepender desse mal que ele escolheu viver. Sem esse estado de arrependimento daquilo que somos, não há possibilidade ainda de que a nossa ação no bem seja limpa o suficiente para que nós nos tornemos realmente os trabalhadores da última hora, mesmo fazendo tudo externamente e não tendo feito conosco mesmo, que é a grande maioria de nós, né? Esse é o chamamento do Evangelho, mostrando para nós: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, né? Então, vontade, prontidão, eis-me aqui, Senhor. E assim que nós vamos entrando progressivamente nesse estado dos trabalhadores da última hora. Todo o Evangelho, ele é um convite a um mergulho na nossa intimidade para que nós possamos aproveitar cada segundo da nossa existência, que nós possamos aproveitar os ensinamentos de Jesus para
alinharmos a nossa existência com Deus nosso Pai, com suas leis. Então sempre é importante nós perguntarmos em que contexto que Jesus conta essa parábola do trabalhador da última hora. Porque Jesus convida todos nós em humanidade para observarmos profundamente qual é o nosso momento. Então, nós vamos ver que o religiosismo tem muito ranço. Quando Jesus conta essa parábola, ele queria falar ao coração daqueles que muitas vezes estavam mergulhados numa religião externa desde a madrugada, mergulhados num pensamento enredado por questões muito distantes ao trabalho e que, portanto, embora estejam no trabalho desde a primeira hora, não se encontram efetivamente trabalhando, embora possam estar numa ação, numa ação intensa. Embora possam estar fazendo atividades, isso não necessariamente significa o trabalho. Então, muitas vezes nós vamos pensar no vazio das vidas muito ocupadas, que estão em atividades intensas, mas sem produzir para si mesmo. E às vezes chega alguém na última hora e adentra ao trabalho. E nós, muitas vezes, que somos não tão operosos, ficamos indignados que alguém vai receber o que nós estamos recebendo. Então, esse evangelho, ele vem atender a alguns espíritos que têm o hábito de perguntar assim, mas por que eu? Tem o hábito de perguntar por que tal pessoa vai receber igual a mim, se eu faço mais? Por que a pessoa que acabou de chegar na casa espírita vai ocupar um cargo, vai ocupar um trabalho que eu que estou aqui há 30 anos ainda não fui convidada? Então, quem é o trabalhador de última hora? Vamos pensar, por exemplo, em Joana de Cusa. Joana de Cusa compreendeu de primeira hora a mensagem de Jesus e queria segui-lo. Jesus recomenda que ela volte à companhia de Cusa. E ela passa ali décadas. Naquele momento em que o espírito está passando por décadas, cumprindo com o seu dever, ele não está ocioso. Ele está no trabalho. Então,
o Evangelho diz assim: é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor. Ela estava ali, na casa, com Cusa, com seu filho, ocupando aquela posição que ela não tinha nenhuma afinidade, mas cumprindo o seu planejamento reencarnatório, a vontade do Senhor. No último momento em que essa circunstância passa, aí então ela é convidada para estar efetivamente naquele trabalho que ela desejava desde o primeiro momento. E vai dar para toda a humanidade um dos maiores testemunhos de fé. É importante nós pensarmos isso, porque muitos jovens, que inclusive estão na mocidade, ou que estão num momento da vida pessoal, de aplicar seu tempo no estudo, no trabalho, na manutenção da família, e que não conseguem, muitas vezes, dedicar muitas horas ao trabalho espiritual em função dos chamamentos dos seus compromissos, ou seja, em função de estar atendendo à vontade do Senhor. Lá na frente, eles chegam para o trabalho efetivamente, da forma como imaginam, e aí são considerados o trabalhador da última hora, que recebe igual ou mais do que aqueles que estão ali numa atividade e não exatamente num trabalho há mais de 30 anos. Então, não dá de maneira nenhuma para nós fazermos uma interpretação generalizada, porque obviamente existem espíritos que teriam tempo disponível para o trabalho na vinha, mas preferem os entretenimentos, o descanso, as relações vazias, né? Os momentos fugazes, e vão deixando para depois. E na última hora querem adentrar. E aí já não é mais tempo. Então essa parábola, ela, ao ser trazida para nós precisamos nos encaixar nela. Nós precisamos ver com os olhos do Espírito, quando Jesus trouxe isso para a humanidade, aonde nós nos encaixamos. Porque o trabalhador da última hora, ele é credor de precioso salário. Ele é credor. Foi convocado como operário para o trabalho e chega no último instante do dia, atendendo de pronto ao chamamento do trabalho, sem discutir e nem dizer que já é tarde ou que não há mais tempo. O trabalhador da última hora, ele decide ir, ele decide operar. Com o quê? Com a sua boa vontade, com o seu esforço, com o conhecimento adquirido, com as vibrações de quem atende de pronto ao chamado daquele que o convida para a vinha. Então, esse é o trabalhador da última hora, que no último momento aproveita a oportunidade que ele tem de desenvolver as suas potencialidades na obra com o Senhor. Porque quantas pessoas dizem assim: ah, mas eu já estou velho, ah, eu já estou velha, ah, não tem, agora não dá mais, né? E num desculpismo que vai pesar, com certeza, lá na frente, em nossas consciências.
Porque o espírito, ele não envelhece. É o corpo que envelhece. O espírito adquire experiência. Não existe espírito velho ou espírito, né? Não existe espírito velho no sentido da decrepitude que nós entendemos. Existem espíritos experientes e espíritos inexperientes. Porque é isso que existe no universo. Agora, a experiência, ela, para ser desenvolvida em nossa intimidade, depende do quanto somos espíritos operosos no bem. É isso que vai configurar a maturidade do espírito. O espírito com maturidade é o espírito que aproveita todo o tempo todo que lhe é conferido numa existência para estar atendendo o chamamento do Senhor. Porque aqui nesse primeiro item do capítulo 20, ele diz que há espíritos que se mantêm à disposição do Senhor, aonde quer que ele se encontre. E é esse o estado que nós precisamos alcançar. Porque vai chegar quando o espírito ele se dedica a permanecer na sua existência à disposição do Senhor, vai chegar o momento em que o Senhor vai pronunciar o nosso nome e levar para a vinha. E esse levar para a vinha, né, que a gente precisa entender com muita clareza, é nos levar para um trabalho que terá uma repercussão ainda maior do que aquele que nós realizamos até aquele instante. Uma repercussão para nós e para os que nos cercam. Porque o Senhor, ele não tem como chamar para a sua vinha o espírito que não tem a experiência de servir. A disposição para servir. Então, certamente, na parábola contada, tinha ali vários candidatos ao trabalho. Mas ele chama o espírito com disposição íntima e com experiência do servir. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Para quê? Para que estejamos absolutamente prontos no nosso dia a dia para esse chamamento, que se ainda não veio, poderá vir na medida que nós nos tornemos esses espíritos com disposição a atender à vontade do Senhor, aonde quer que nós nos encontremos, independente do chamamento. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e rogamos ao Seu Espírito, Senhor, que nos ilumine nesta hora. Estamos aqui, Senhor, te buscando a presença, para que o Senhor
nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio. Que nesse momento tão especial das nossas vidas, possamos aprender as tuas lições. Aprender, Senhor, através da experiência cotidiana vivenciada dos teus ensinamentos, para que sejamos espíritos experientes no bem, para que sejamos aqueles a estender as nossas mãos a todos que nos cercam. Que nesse momento o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, para que possamos viver com dignidade, amparando os caídos, socorrendo aqueles que se encontram em dor, indo ao encontro de todos os nossos irmãos que nos chamam pelo nome. Abençoa, Senhor, toda a humanidade que nesta hora sofre, que nesta hora, Senhor, encontra-se amargurada, necessitada de amparo, de saúde e de esperança. Envolve, Senhor, todos os brasileiros desta nação. Chama-os ao compromisso, para que só possam se tornar fiéis servidores do seu amor, Senhor. Para que esta pátria seja a pátria do Evangelho e possa cumprir com a sua destinação, espalhando para o mundo inteiro as vibrações dos corações que pulsam o seu Evangelho de amor. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.